Olá, pessoal! O foco hoje são as mamães. É sabido que a alteração metabólica mais comum na gestação é a alteração glicêmica, a tal da diabetes gestacional. Vamos salientar duas coisas. Existem as mamães que já sabem que são diabéticas há algum tempo, independente de serem diabetes tipo 1 ou diabéticos tipo 2. Durante a gestação, principalmente após o segundo trimestre, é o que a gente chama de diabetes gestacional. Mas vamos lá, você engravidou e é diabética, vamos começar por esse foco. Se você já tem diabetes, a primeira coisa é você se programar para uma gestação. Uma gestação em diabéticos bem controlados, com uma hemoglobina glicada menor do que 6, ela diminui o risco desde a implantação do óvulo, desde lá da fertilização até o nascimento. É sabido que aumenta o risco. Então, ter diabetes durante a gestação aumenta o risco de algumas complicações, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, assim, no início da gestação, abortos são mais comuns, às vezes malformações, que mais? Para as mães, que elas podem acabar desenvolvendo ou acelerando o aparecimento de algumas complicações microvasculares ou macrovasculares, como por exemplo, alteração na retina ou no rim. Então é importante essas mamães que já são diabéticos se programarem para uma gestação segura. Esse é um ponto. No caso de você desenvolver o diabetes durante a gestação, que fez diagnóstico através de um pré-natal, os riscos maiores são no final da gestação, ou trabalho de parto prematuro, ou o nenê ficar maior para a idade gestacional, que a gente chama macrosomia. As mamães podem ter maior risco de hipertensão na gestação. Então, no caso de descobrir alteração glicêmica na gestação, o controle é o mais importante, né? Então, o seu médico, você vai estipular as suas metas glicêmicas, então você deve fazer automonitorização, um controle de peso adequado, se não tiver contraindicação, manter uma atividade física diária, para que esse controle glicêmico seja o melhor possível. Quais são as pacientes que têm mais riscos de apresentarem diabetes gestacional? Então, você fala, será que eu vou ter, doutora? Porque até agora eu comecei meu pré-natal, tá normal, mas será que eu vou ter? As mulheres mais predispostas são aquelas acima de 35 anos, que têm história familiar de primeiro grau de diabetes, ou que tiveram história de aborto de repetição, ou prematuridade, ou tiveram gestações anteriores com bebês grandes no parto, acima de 4 quilos. Então, esses são os principais grupos que possam vir desenvolver diabetes. Então, assim, qual que é a minha dica? Se você está planejando ou se você já está gestante, mantenha um pré-natal adequado, meça, controle o peso. Isso é a saúde sua e do seu bebê. Então, você, mamãe, que está planejando ou já está gestante, tem alguma dúvida a respeito da sua glicemia ou a respeito desse assunto, pode me perguntar que eu respondo.